Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 1 do Colégio Naval de 1996. Sejam os triângulos ABC e MPQ tais que os ângulos MPQ e ACB medem 90 graus, o ângulo PQM mede 70 graus, o ângulo BAC mede 50 graus, as medidas dos segmentos AC e MP são as mesmas, se a medida do segmento PQ vale x e se a medida do segmento BC vale y, queremos descobrir qual é a medida do segmento AB em termos apenas de x e y. Então vamos colocar no quadro os dois triângulos, os triângulos PQM e ABC. Então perceba que pelo enunciado do problema, este ângulo aqui vale 70 graus, este ângulo P vale 90 graus, e a medida do segmento PQ ele chamou de x, o enunciado do problema chamou de x. Pelo enunciado do problema também, o ângulo C vale 90 graus, o ângulo A vale 50 graus. E, pelo mesmo enunciado do problema, a medida do segmento PM é igual à medida do segmento AC, que eu estou chamando de A. Isso aqui sou eu que estou chamando. Estou chamando de A a medida do segmento PM, que é igual à medida do segmento AC. O que nós queremos saber? A gente quer descobrir qual é a medida do segmento BC em termos apenas de x e de y. Como que a gente pode escrever essa medida aqui do segmento AB apenas em termos de x e de y? Então eu vou chamar de Z esta medida aqui do segmento AB. E qual vai ser a estratégia para a gente resolver este exercício? Eu vou construir este triângulo aqui. É um triângulo que tem este ângulo aqui, um ângulo de 50 graus. Como todo ângulo Q ele vale 70 graus, então a gente pode decompor esse ângulo Q num ângulo de 50 mais um ângulo de 20 graus. E perceba que é muito legal a gente fazer essa construção, porque a gente ganha aqui um triângulo que tem ângulos de 50, 90 e 40. E esse triângulo de ângulos de 50, 40 e 90, ele é semelhante a esse triângulo aqui de baixo, o triângulo ABC. Porque o triângulo ABC ele tem ângulos de 90, 50 e 40 graus. Então, este triângulo aqui, ele é semelhante a este triângulo aqui de baixo. E uma outra coisa boa também da construção desse triângulo é que este triângulo aqui formado, ele é um triângulo isósceles. Este ângulo vale 20 graus também. Por que ele vale 20 graus? Porque se o ângulo Q vale 70 e o ângulo P vale 90, 90 mais 70 dá 160. Para chegar nos 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, então este ângulo aqui tem que ser 20, né? 20 mais 90 mais 70 dá 180 graus. Então nós temos um triângulo aqui à esquerda que é semelhante a este triângulo aqui de baixo, porque eles possuem os mesmos ângulos internos, e este triângulo aqui à direita, ele é um triângulo isósceles. Nós vamos chamar este segmento aqui, de M. E nós vamos chamar este segmento aqui de medida N. E agora o que nós vamos fazer? Bom, vamos usar uma semelhança de triângulo entre esse daqui e esse daqui. Bom, a medida desse segmento aqui também vale N. Porque, como eu falei, este triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? Os ângulos aqui da base desse triângulo são de 20 graus, né? Então, se essa medida aqui vale N, esta medida aqui vale N também. Então, agora, usando semelhança de triângulo, vamos pensar no x, né? O x do triângulo menor está ligado aos ângulos de 90 graus e 50 graus. Quem do triângulo ABC está ligado aos ângulos de 90 graus e 50 graus. É a medida A. Então, o x está para A, assim como o M do triângulo pequeno. O M do triângulo pequeno está ligado aos ângulos de 90 graus e 40 graus. Quem do triângulo ABC está ligado aos ângulos de 90 graus e 40 graus. É o Y. Então, o M está para Y. E o N do triângulo menor, ele está ligado aos ângulos de 50 graus e 40 graus. Quem do triângulo ABC está ligado aos ângulos de 50 graus e 40 graus é o Z.
Então, o n está para z. Então, nós temos essa relação aqui. X está para A, m está para y e n está para z. Só que, observando apenas esta parte aqui, ó, como o m e o n são proporcionais a y e a z, então segue que, quando isso aqui acontece, né, quando a gente tem números que são proporcionais, então vale essa igualdade aqui. A gente pode somar os numeradores e a gente pode somar os denominadores. A gente pode aproveitar que o m e o n são proporcionais a y e a z, e daí vale, portanto, esta igualdade aqui, né? M mais n vai estar para y mais z, né? Você pode, inclusive, fazer isso como um exercício em casa. Só que por que isso aqui é interessante? Ó? Porque o m mais n vale o a. Ó. M mais n é a medida do segmento PM que vale a. Então, a está para y mais z. E daqui o que a gente conclui? A gente conclui que o x sobre a é igual ao a sobre y mais z. Então, vamos colocar aqui. O x sobre a é igual a dividido por y mais z. E desta igualdade aqui, o que a gente pode concluir? A gente pode multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, o que a gente obtém? Obtemos a ao quadrado igual a x vezes y mais z. Então, nós temos essa primeira igualdade aqui que vai ser importante. Por que essa igualdade aqui ela é super importante? Por causa disso aqui. Ó. Se a gente usar o teorema de Pitágoras para este triângulo, o que a gente ganha? Bom, o z é a hipotenusa, o y e o a são catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, z ao quadrado é igual a y ao quadrado mais o a ao quadrado. Só que quem é o a ao quadrado? O a ao quadrado é essa medida que a gente acabou de descobrir, é o x vezes y mais z. Então, isso fica y ao quadrado mais x vezes y mais z. E dessa igualdade aqui, o que nós obtemos? Ó, z ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x vezes y mais z. Bom, a gente pode desenvolver primeiro essa parte aqui. Ó. Então, a gente sabe que z ao quadrado vai ser igual a tudo isso daqui. Só que tudo isso daqui é igual a y ao quadrado mais xy mais x vezes z. E aqui nós podemos passar toda essa expressão para o lado esquerdo da igualdade. Vamos obter z ao quadrado menos xz menos y ao quadrado mais xy igual a zero. Apenas peguei essa expressão aqui, joguei para o lado esquerdo da igualdade, obtive tudo isso daqui. E perceba que toda essa expressão aqui, ó, z ao quadrado menos xz menos, abre parênteses, y ao quadrado mais xy, fecha parênteses, igual a zero, essa expressão aqui é uma equação do segundo grau na variável z, na incógnita z. Lembre que nós queremos escrever o z em termos de x e y. E a gente não pode simplesmente, a partir dessa igualdade aqui, ó, extrair a raiz quadrada dos dois lados para escrever o z, né? Porque a gente tem esse z aqui também, ó, a gente tem que tirar esse z daqui. A gente tem que escrever o z em termos de x e y. Só que aqui, chegamos numa equação do segundo grau na incógnita z. A gente pode pensar, olhando para essa expressão, que ela é uma equação do tipo az ao quadrado mais bz mais c igual a zero, em que o a vale 1, o b vale menos x e o c ele vale menos y ao quadrado mais xy. E aqui nós vamos conseguir, por meio da fórmula de Bhaskara, escrever o z em termos de x e y. Então, como é que funciona a fórmula de Bhaskara, né? A gente faz z igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, o z vai ficar assim, ó, vai ficar z igual ao menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Ou seja, o z vai ser quem? Vai ser menos b é o menos x, que é x. Mais ou menos a raiz de quem, né? A raiz do delta. Quem é o delta? É o b quadrado menos 4ac. Bom, o b ao quadrado é o menos x ao quadrado. Menos 4
vezes o A vezes o C. Só que quando a gente multiplicar pelo C, ó, esse menos aqui do C com esse menos aqui da fórmula de Bhaskara vai dar mais. Então a gente já pode colocar um mais assim, ó, e colocar o y ao quadrado mais x vezes y aqui dentro. Tudo isso, né, dividido por 2 vezes o A, ou seja, 2 vezes 1. Então, isso daqui é o Z. Agora perceba que esse Z ele pode ser escrito assim, ele pode ser melhorado, né? Esse Z é igual a x, mais ou menos, a raiz quadrada de quem? Vamos desenvolver esta parte aqui que está dentro da raiz, né? É x ao quadrado, mais 4y ao quadrado, mais 4x vezes y, né? E tudo isso dividido por 2. Agora, note uma coisa interessante, ó, que o z pode ser escrito, portanto, como x mais ou menos a raiz quadrada dessa expressão aqui, ó, só que o que está aqui dentro da raiz é um quadrado perfeito. O x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 4x vezes y vai ser escrito como x mais 2y ao quadrado. Isso daqui é o x mais 2y ao quadrado, é o que está aqui dentro da raiz, é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo que está aqui, mais o quadrado do segundo termo que está aqui. Então, tudo isso, ó, dividido por 2. Então, como é que a gente vai resolver agora essa equação? Ó? Bom, a gente vai simplesmente extrair, né, esse x mais y da raiz. Então, vamos obter que o z é igual a x mais ou menos x mais 2y, a raiz quadrada de x mais 2y ao quadrado é o próprio x mais 2y. Tudo isso dividido por 2. Só que a gente não vai poder escolher o sinal de menos aqui, ó, porque se a gente escolher o sinal de menos, então a gente vai obter que o z vai ser um número negativo, né? E aí o z é uma medida, o z é uma medida positiva, portanto. Então, a gente só vai poder escolher a parte positiva, ou seja, x mais 2y dividido por 2, ou seja, 2x mais 2y dividido por 2. Em outras palavras, o z vai ser igual a x mais y, né? Porque a gente vai poder cancelar esse 2 com esse 2 com esse 2. Então vai sobrar que z é igual a x mais y, que é o que nós queríamos. A gente queria descobrir quem era o z em termos de x e y. Então qual que vai ser a nossa resposta? Vamos procurar aqui. Nossa resposta vai ser a letra A. A medida do segmento AB, que é a medida do segmento Z, em termos de x e y, é z igual a x mais y. Resposta, letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.